Fala pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos entrar num tema muito importante aí, bastante cobrado pela NUCEP, que é o inquérito policial dentro da nossa disciplina de Direito Processual Penal. Peço muita atenção para você nesse tópico e você vai ver que essa aula ela é bastante direcionada e tudo que vai ser trabalhado aqui na parte teórica você vai ver que já foi cobrado pela NUCEP aí, em questões em suas provas, tranquilo? Então é uma aula bastante direcionada, é uma aula dinâmica, é uma aula onde a gente não vai enrolar muito, vai direto ao ponto com os principais temas, tópicos que você precisa saber sobre inquérito policial, tema de alto PFD e que a NUCEP cobra e cobra bastante, beleza? Então veja, no nosso roteirinho aqui de aula, nós vamos ver aí o conceito de inquérito. Opa, espera aí, a canetinha deu um pequeno bugzinho aqui. Nós vamos ver aqui o conceito de inquérito, nós vamos ver as características do inquérito, forma de instauração, os prazos, relatório final e indiciamento e a parte do arquivamento. Veja que lá no seu edital, quando a NUCEP traz o tema inquérito policial, ela costuma colocar assim, inquérito policial, dois pontos, notícia crimes. Fica a entender que é só notícia crimes dentro do inquérito policial que a NUCEP cobra. Notícia, apenas noticiar um crime, né? Dar conhecimento a um crime seria a notícia crimes. Mas nós vamos perceber que, mesmo ela colocando inquérito policial, notícia crimes, ela cobra absolutamente tudo de inquérito policial. Todos esses tópicos que estão aqui elencados para vocês, esses 6 tópicos, a NUCEP costuma cobrar. Então, muito cuidado aí com esse tema, pois ela cobra características, conceito, forma de instauração, prazo, relatório final, indiciamento e arquivamento. Você vai perceber lá nas questões. Muito atentos a esse tema. Começando aqui, pessoal, veja. Qual é o conceito de inquérito policial? Preste bastante atenção nas palavrinhas-chave. Aqui começa com procedimento. Analise, Bisonho. Ó. Procedimento. Professor, é procedimento que está escrito aí, não é? É procedimento. Veja que procedimento é diferente de processo. Tranquilo? Procedimento é diferente de processo. Então você vai entender que quando a gente fala de inquérito policial, nós estamos falando de procedimento, não é processo. E esse processo, ele é administrativo. Opa, ele não é administrativo, que é diferente de judicial. Muito cuidado com essas palavrinhas-chave aqui. E esse primeiro ponto aqui, procedimento administrativo, já foi um gabarito de uma questão da NUCEP. A NUCEP é uma banca bastante elementar. Então fique atento aí a essas temáticas, a esses nomezinhos-chave. Procedimento administrativo. Procedimento é diferente de processo e ele é administrativo, ou seja, ele não está na esfera judicial, está na esfera administrativa. Preparatório da nossa querida ação penal, tranquilo? Preparatório da nossa ação penal conduzido pela polícia judiciária. Ei, bisonhão, quem é polícia judiciária? Você vai lembrar lá do artigo 144 da Constituição Federal, no seu caput, onde ele elenca 6 incisos e ele traz para vocês os órgãos de polícia. Ele diz para você quem é polícia. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, militar e bombeiro militar dentro do mesmo escopo e policial penal, que é o nosso objetivo. Dessas 6, existem 2 que são chamadas de polícia judiciária. Quem são, professor? Você tem como polícia judiciária no aspecto federal, tranquilo? Você vai ter a polícia judiciária no aspecto federal e a polícia judiciária no aspecto estadual. Tranquilo? No aspecto estadual. Professor, quem é a polícia judiciária no aspecto federal? É a nossa famosa PF. E quem é a nossa polícia judiciária no aspecto estadual? É a nossa PC, as PCs aí, as polícias civis de cada estado, tranquilo? Então veja que o inquérito policial ele é instaurado pelas polícias judiciárias, no âmbito federal, quando couber, pela Polícia Federal, no âmbito civil, pela Polícia Civil, quando for competência. Que tem por finalidade, veja, colher elementos de autoria e materialidade de determinada infração penal. Bem, aqui tem um termozinho aqui, ó, elementos. E eu quero que você destaque esse termozinho aqui, elementos, para você lembrar de uma coisa. Eu posso falar que eu posso trocar elemento por prova, que é uma confusãozinha, é um questionamento, na verdade, que muito se faz. Elemento e prova aqui. Elemento e prova.
Eu posso dizer que elementos de autoria é a mesma coisa de provas de autoria e materialidade. Aí você vai anotar no seu material e vai entender que a doutrina majoritária, professor, mas no CEP não compra doutrina, sim, mas eu quero apenas que você entenda que elemento é diferente de provas, pelo menos segundo a doutrina majoritária. Por quê? Porque para ser prova tem que ter passado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. E você vai perceber que o inquérito policial, já vamos até reforçar isso nas características, ele tem caráter inquisitivo. Então, os elementos que são colhidos de autoria e materialidade, eles não necessariamente são provas, porque para ser prova tem que passar pelo crivo do contraditório, da ampla defesa aí, tranquilo? Tem que ter o contraditório para você poder definir algo como prova. Tem que ser algo inegável, irrestrito. Já elementos não. Elementos são situações ali suspeitas que podem trazer aí para nós autoria e materialidade de determinada infração penal. Então, já nessa parte de conceito aqui, tem muita coisa que a gente pode extrair e eu quero que você fique bastante atento a essas palavrinhas-chave, a esses termos aí que eu trouxe para vocês. Veja as características do inquérito policial. Ele tem por si só caráter inquisitivo, inquisitório, tranquilo? Que reforça também a sua característica lá de um processo administrativo, apenas de inicial aí, digamos aí, da apuração, inquisitivo e inquisitório. Aqui é importante você entender uma coisa, professor, durante o inquérito policial, como que fica a situação do advogado? É importante você saber isso aqui. É obrigatória a presença do advogado no inquérito policial? Você vai dizer que não. É recomendado, é facultativo que o acusado ali, né, a pessoa que está sendo submetida ao inquérito policial, é recomendável que ela já constitua uma defesa técnica jurídica, né, o advogado aí, para lhe auxiliar, mas não é obrigatório, justamente pela característica do inquérito que ele é inquisitivo, você não está sendo ainda acusado de nada, está havendo ali todo um processo inicial. Então, se perguntar se no inquérito policial é obrigatória a presença de advogado, você vai dizer que não. Tranquilo? Esse processo, esse inquérito, perdão, ele tem como outra característica, ele é escrito. Ele é escrito. Todo ele é feito da sua forma escrita. Só que entenda que não é porque ele é escrito que você não possa ter, apesar de ser escrito, né, língua portuguesa, palavras, mas dentro desse processo, desse inquérito, você pode ter, por exemplo, fotos, tranquilo? Você pode ter aí mídias digitais, né, mídias, vídeos, etc. aí, que corroborem com essa situação. Pendrive também é possível. Professor, mas não é escrito? Sim, mas podem ser anexados a esse processo mídias, fotos, pendrive, gravações, certo? Gravações, tranquilidade. Tudo isso pode ser inserido aí dentro do nosso processo, que não vai perder a sua característica aí do nosso inquérito de ser escrito. Show de bola. Ele é também sigiloso, óbvio, porque a partir do momento que vaza o inquérito policial, ele coloca em risco toda essa operação que está sendo feita, tranquilo? O inquérito, ele é sigiloso. Agora, mais uma vez, atentos à situação do advogado. Mais uma vez aqui, atentos à situação do advogado, porque a súmula vinculante número 14, professor, pelo amor de Deus, mas a NUCEP não cobra jurisprudência, por que o senhor está me falando de súmula vinculante número 14 do STF? É apenas para te informar, você não precisa saber que foi a súmula vinculante que te falou isso, mas você tem que entender que mesmo o inquérito sendo sigiloso, o advogado ele pode ter acesso a partes que já tenham sido documentadas. Então você vai dizer aqui, que o advogado pode ter acesso, ele pode ter acesso a partes desse inquérito, desde que essas partes já tenham sido documentadas. Então ele é sigiloso, a gente diz que é um sigilo mitigado, você pode colocar esse termozinho, se você preferir aqui, você pode dizer que é um sigilo mitigado.
Tranquilo? Porque o seu querido advogadozinho aí, ele pode ter acesso a partes desse inquérito aí que já tenham sido documentadas, tranquilo? Esse inquérito, ele também tem por característica, ele é oficial. Professor, o que é que significa que ele é oficial? É que ele só é feito por órgãos, ele só pode ser feito por órgãos oficiais. O inquérito, não existe nenhuma outra instituição que possa fazer um inquérito policial que não os órgãos federais, que eu já citei para vocês. Polícia Federal, no que couber a investigações, inquéritos federais, e as polícias civis estaduais, no que couber as suas competências, tranquilo? Então, o inquérito policial só pode ser instaurado por delegado de Polícia Federal ou por delegado de Polícia Civil. Lembre-se que inquérito é competência exclusiva do delegado, e eu quero que você coloque, e eu vou colocar até de outra cor aqui para facilitar a sua didática. Você também vai dizer, ó, que dentro desses órgãos oficiais, professor, só quem é que pode instaurar inquérito? Só pode instaurar inquérito Polícia Federal e Polícia Civil. E essa é uma competência exclusiva do delegado. É uma competência exclusiva do delegado. Não existe nenhum outro ser no Brasil que possa instaurar inquérito policial, a não ser delegado de Polícia Civil ou delegado de Polícia Federal, tranquilo? Nunca esqueça disso. A gente não pode, Ministério Público não pode instaurar inquérito, tranquilo? Ministério Público pode oferecer a denúncia, mas instauração de inquérito é competência exclusiva de delegado de Polícia Federal ou de Polícia Civil. Professor, ele também tem outra característica aqui, que é a oficiosidade. Professor, e o que é que significa oficiosidade? Significa que esse senhorzinho delegado de polícia aqui, ele tem por obrigação instaurar os inquéritos de ofício. Ele tem por obrigação instaurar inquérito de ofício, óbvio, se ele tem conhecimento, né? Se ele não tiver conhecimento, é óbvio que ele não vai, mas ele, a partir do momento que ele tem conhecimento, ele de ofício, ele tem a obrigação de instaurar inquérito. Só que, quando é que acontece a instauração de inquérito policial de ofício? Anote, é apenas nos atos aí, ó, nos crimes de ação. Anote, nos crimes de ação. Aí, nos crimes de ação penal pública, tem que ser pública, e o principal, incondicionada. Nada. Nos crimes de ação penal pública incondicionada. Então você vai dizer que a característica do inquérito policial de oficiosidade significa que o delegado de polícia, afinal de contas, ele é o único que pode instaurar inquérito policial, ele tem por obrigação, é de ofício, a instauração de inquéritos policiais, óbvio, quando ele toma conhecimento, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Tranquilidade. Compete à autoridade policial instaurar inquérito de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada. Cuidado, 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 cuidado. Muito cuidado, bisonhão, bichão, doião, perturbado. Cuidado que crimes de ação penal pública incondicionada, eles são diferentes dos crimes de ação penal pública condicionada. Nada. Que, obviamente, o crime de ação penal pública incondicionada também é diferente dos crimes de ação penal privada. Tranquilo? Veja, nós temos 3 esferas, né? Os crimes de ação penal pública incondicionada são aqueles crimes que não necessitam de representação, e a essa altura do campeonato eu acredito que você já sabe disso. São aqueles crimes, ó, que não há, você pode anotar, ó, não há necessidade, não há necessidade, de não há necessidade de representação, certo? Como a lei de abuso de autoridade, por exemplo, que é uma ação penal pública incondicionada.
Apenas para citar um exemplo aqui, não há necessidade de representação. Então, nesses casos, o delegado ele tem obrigação, é de ofício, a instauração do inquérito. Agora, se os crimes forem de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, aí ele só vai instaurar inquérito mediante representação da vítima. Mediante aí, ó, a nossa querida representação da vítima. Tranquilo? Tranquilo. Óbvio que se a vítima representar, ele instaurará inquérito, mas não é de ofício. De ofício é somente os crimes de ação penal pública incondicionada. É importante eu trazer essas nuances aí para você, porque elas fazem diferença e elas são cobradas. Tranquilo? Outro ponto aqui importante, outra característica do inquérito policial é que ele é indisponível. Professor, o que é que significa isso, professor? É que a autoridade policial, veja, a autoridade policial não pode arquivar ao seu bel prazer, não pode arquivar o inquérito ao seu bel prazer. Não pode. A autoridade policial, você anote aí, a autoridade policial não pode arquivar inquérito não pode arquivar inquérito ao bel prazer. Ou seja, só porque ele quis. Não, esse inquérito aqui tá aqui, mas eu vou arquivar. Não pode fazer isso. Então ele é indisponível nesse sentido. Quem traz isso pra gente aqui, inclusive, é o artigo 17 do CPP. Aqui nós estamos no artigo 17 do nosso querido CPPEX. Tranquilo? O policial ele não pode simplesmente arquivar o inquérito ao seu bel prazer, ele é indisponível, tem que ser passado por todas as fases aí do inquérito, tranquilo? Outra característica importante aqui é que o inquérito ele é dispensável, ou seja, o inquérito ele não é necessário para o curso da ação penal. Você anote aí, porque o meu espaço aqui está limitado, você vai pausando a aula, já que você está assistindo gravada mesmo, você pausa e anota. Ele é dispensável por quê? Porque não é necessário o inquérito para o curso da ação penal. O que importa aqui? O que importa são os elementos de autoria e materialidade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo típico aqui. Às vezes, uma determinada situação, um crime que aconteceu, a família não está satisfeita ali com a ação da polícia, acontece, né? Às vezes uma ação deficitária pode acontecer, e a família faz a instauração, por exemplo, de um detetive particular. Detetive particular, desde que ele haja dentro da legalidade, desde que ele haja dentro dos meios legais, dos meios lícitos, ele pode, por exemplo, colher elementos de autoria e materialidade. E aí ele apresenta notícia crimes ao Ministério Público. Ele chega lá com um dossiê, digamos assim, que ele preparou, e ele mostra lá. Agora entenda. O fato de um detetive... Vamos com calma, eu quero que você entenda muito bem essas nuances. Eu estou te dizendo que o inquérito policial... Vou pegar de novo para você elencar na sua cabecinha para não ficar confuso. Eu estou te dizendo que o inquérito policial ele é dispensável. O que é que isso significa? Que ele não é obrigatório, não é necessário o inquérito para o curso da ação penal. Não é porque aconteceu um crime que tem que ter inquérito penal. Tem que ter o inquérito policial, perdão. Para que ocorra a ação penal, não é obrigatório. É recomendável, óbvio, que se tenha um inquérito policial. Mas como eu disse, imagine uma situação hipotética. Lembrando que inquérito policial só pode ser instaurado pelo delegado de polícia civil ou federal. Mas eu estou te dando uma situação hipotética. Um caso que aconteceu um crime, digamos, na cidade do interior, ficou ali... Não deu em nada, ninguém sabe, vai para lá, vai para cá, e a família contrata um detetive particular. Esse detetive particular, agindo dos meios lícitos, dos meios legais, ele colhe elementos de autoria e materialidade e apresenta notícia crimes ao Ministério Público. Tranquilo? Ao Ministério Público ou à própria Justiça. Chega lá e apresenta notícia crimes. Aí entenda uma coisa, elementos de autoria e materialidade eles precisam ser mínimos. Porque o inquérito policial, pessoal, é algo que pode trazer muito dano para a vida de uma pessoa, é algo muito pesado. Tem pessoas que ficam estigmatizadas a vida toda por conta de um inquérito policial.
Tranquilo? Às vezes um inquérito injusto, que aconteceu de forma injusta, mesmo assim a pessoa fica estigmatizada. Então o inquérito policial ele é muito danoso para quem o sofre. Então o que é que acontece? Se o inquérito tivesse sido conduzido pelos órgãos oficiais, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, esses elementos de autoria e materialidade, desde mesmo que sejam mínimos, são suficientes aí para o decorrer do curso da ação penal. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas na situação hipotética que eu estou lidando, que foi um detetive particular, não é porque ele entregou elementos de autoria e materialidade que, opa, já vamos abrir a investigação. Calma lá. Ele não foi um órgão oficial que fez, não teve um inquérito. O que é que vai ser feito aqui? O que é que os órgãos policiais vão fazer? Uma averiguação para saber se aqueles elementos de autoria e materialidade trazidos por um caso hipotético de um detetive particular, se eles têm algum fundamento. A partir desse momento, aí sim, vendo que tem fundamento, que aqueles elementos de autoria e materialidade trazidos, hipoteticamente, nesse caso do detetive particular, tem algum fundamento, tem algum fundo de verdade, tem fumaça aí nesse fogo, aí eles dão prosseguimento. Lembre-se sempre que inquérito policial ele é inquisitivo, ou seja, o caráter dele é inquisitivo, é inquisitório, não é necessária a presença de um advogado, é recomendável, é facultativo, mas não é obrigatório. Ele tem que ser escrito, mas obviamente ele pode ter arquivos multimídia, mídias, fotos, pendrive, gravações, por isso que a gente fala que ele é escrito, mas pode ter acesso a mídias, né? Ele é sigiloso, a gente chama do sigilo mitigado, por quê? Porque apesar dele ser sigiloso, o advogado pode ter acesso a partes desde que já tenham sido publicadas. Inquérito policial só pode ser instaurado por órgãos oficiais e dentro dos órgãos oficiais somente delegado de polícia é competência exclusiva. Ministério Público não abre inquérito, não instaura inquérito, perdão. Juiz não instaura inquérito. Inquérito policial é competência exclusiva de delegado de polícia federal ou civil. Isso que inclusive traz a lei de atribuições dos delegados, mas não importa para você porque não vai cair. Você não está estudando para delegado, você só tem que saber que é competência exclusiva do doutor delegado de polícia. Tranquilo? Tranquilo. O princípio, a característica da oficiosidade é que a autoridade policial, ou seja, o delegado, ao tomar conhecimento, se o crime for de ação penal pública incondicionada, aquela que não há necessidade de representação, ele tem por obrigação instaurar inquérito, é de ofício. Agora, se for crime de ação penal pública condicionada ou crime de ação penal privada, que são crimes que precisam de representação da vítima, aí o delegado ele não apresenta aí de ofício. Tranquilo? Ele não tem essa obrigação aí de apresentar de ofício. Ele não pode arquivar esse inquérito ao seu bel prazer, o que traz nosso artigo 17 do CPP, por isso ele é indisponível, o inquérito policial, e ele é dispensável porque ele não é obrigatório para o curso da ação penal. Para que haja por exemplo, o Ministério Público ele pode abrir uma denúncia desde que tenha elementos de autoria e materialidade, como a gente viu aqui, ó, no slide anterior. Como a gente viu aqui, ó, Como a gente viu aqui, ó, elementos de autoria e materialidade. Então, desde que hajam, o Ministério Público, por exemplo, ele já pode abrir um curso de uma ação penal. O inquérito policial ele não é obrigatório, ele é recomendável, mas não obrigatório. Por isso que a gente diz que ele é dispensável. Tranquilo? Lembrando desse caso do detetive particular, que se ele tiver elementos de autoria e materialidade, o que vai ser feito é uma averiguação das informações. A polícia não já vai dizer de cara, não, tá certo, o detetive trouxe, não, vai ter uma averiguação preliminar aí, porque não foi um órgão oficial que fez, etc, etc, etc. Tranquilidade? Então já vimos aí conceito, já vimos característica. Eu vou falar para vocês agora das formas de instauração de inquérito policial. Nós temos aí 5 formas. A primeira, como já está dizendo, de ofício, pela autoridade policial. Lembrando que aqui, ó, se é de ofício pela autoridade policial, você vai lembrar lá da característica da oficiosidade. Só para você ir reforçando seu mapinha mental. O que é que diz a oficiosidade? Nos crimes de ação penal pública incondicionada, que não há necessidade de representação, a autoridade policial aí tem por obrigação, né, de ofício, instaurar inquérito. Mas, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mais atentos aqui a esses itens. Eu vou enumerar aqui só para facilitar. Ó, isso aqui é a forma de instauração 1, aqui nós temos a forma de instauração 2, aqui nós temos a forma 3, aqui nós temos a 4 e aqui nós temos a 5, certo? Você vai já entender por que eu fiz isso. Nas situações 2, 3 e 4,
nas situações 2, 3 e 4, por requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Ou seja, nós estamos falando claramente aqui dos crimes de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, né? Quando a vítima, ó, requerimento do ofendido, ou seja, por representação da vítima ou de quem tem a qualidade para representá-lo, como advogado, por exemplo, por delação de terceiros, uma pessoa que não tem nada a ver com a história vai lá e apresenta a notícia crimes, lembrando que essa delação de terceiros não é porque um terceiro chegou, a polícia vai fazer de novo. Aqui nessa delação de terceiros aqui vai haver uma averiguação. Averiguação. Não é porque um terceiro falou, ó, o pau tá torando ali, tá acontecendo tal situação que a polícia, pois já vamos instaurar inquérito. Não, não é assim que funciona, né? Até porque tem falso testemunho, tem gente aí que inventa coisas para prejudicar a vida dos outros. Aqui vai ver uma averiguação desses elementos de autoria e materialidade se tem um mínimo de fundamento. Tranquilo? Também pode acontecer a instauração do inquérito por requisição da autoridade competente. E quando eu falo de requisição da autoridade competente, leia-se o MP. Você sabe, MP é o Ministério Público. Tranquilo? Aí eu quero agora, muito cuidado, Bisonho, muito cuidado. O nosso Código de Processo Penal, o nosso CPP, ele foi constituído, agora eu vou dar uma aula para você um pouquinho de história. Porque você sabe que o professor de vocês também é professor aí de conhecimentos gerais, tem uma base boa em história. E é importante isso que eu vou falar, eu vou fazer essa intertextualidade aqui, para trazer para você um cuidado ao você ler o texto da lei nessa parte 4 aqui, ó. Porque lá no texto da lei, aqui fala sobre o juiz. Você vai já entender. Veja bem. O nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Se você talvez não lembre, mas eu vou relembrá-lo aí, que em 1941 nós estávamos na época do último governo de Getúlio Dornelles Vargas. Era um governo com tendência fascista, baseado aí na Itália de Benito Mussolini. Nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial. Professor, pelo amor de Deus, o que é que isso tem a ver, professor, com a nossa aula de Direito Processual Penal? É porque eu quero que você entenda que lá naquela época, quando o CPP fora constituído, dizia-se que por requisição de um juiz poderia se instaurar inquérito policial. Mais uma vez, quando você lê o texto do Código de Processo Penal, que é de 1941, época do governo de Getúlio Dornelles Vargas, ou Getúlio Vargas para os íntimos. Nós estamos falando de um período de Segunda Guerra Mundial. O governo de Getúlio Vargas era baseado no fascismo de Benito Mussolini na Itália, certo? Totalitário, quase ditatorial. Ele dizia que um juiz poderia requerer a instauração de inquérito policial. Agora eu pergunto uma coisa para você. Diz uma coisa. Se um juiz já está requerendo que alguém que seja feito um inquérito policial contra alguém, esse juiz, não, digamos, não já está tendencioso a condenar o cara? Se é o próprio juiz que já está pedindo, eu quero que faça um inquérito com aquele cabo bem ali. Ou seja, o juiz já está tendencioso. Então hoje a doutrina, não importa se não vai cair doutrina, eu quero apenas que você entenda que hoje a doutrina entende que não existe mais essa função do juiz. Inclusive, ela não existe mais de fato. Essa competência do juiz, ela foi tirada, veja, essa competência aqui, essa atribuição do juiz foi tirada por uma lei que talvez vai cair na sua prova, porque na PMP foi pedida, talvez a sua prova caia, e pós edital a gente trabalha sobre ela, é a Lei 13.964 de 2019, que você não precisa decorar esses números aqui. O professor é porque ele é bizonho mesmo, ele decora número e data. Mas você conhece a Lei 13.964 de 2019 como pacote anticrime. Tranquilo? Você conhece como pacote anticrime. E o pacote anticrime tirou do encargo do juiz essa possibilidade de requerer a instauração de inquérito policial. Então você entendeu a pegada aqui? Quando você lê o Código de Processo Penal, e eu digo isso porque vocês vão ler ou já o leram, o Código de Processo Penal, lá diz que a requisição do juiz, o juiz ele pode requerer, eu estou falando para você de formas de instauração. Como é que o inquérito policial ele pode ser instaurado? No item 4, por requisição da autoridade competente, que no caso é o Ministério Público, leia-se Ministério Público, o Ministério Público pode requerer
instauração de inquérito policial, mas no texto do CPP de 1941, da época de Getúlio Vargas, baseado no fascismo de Benito Mussolini totalitário, dizia que o juiz poderia requerer. O texto tá lá e talvez você se enganche. Tranquilo? Só que você tem que entender que se a NUCEP não cobrar pacote anticrime, não cobrar alterações, o que eu acho difícil de acontecer, que na PMP ela já cobrou, se ela não cobrar e na prova disser que o juiz pode requerer, você vai marcar o quê? Ok, porque a NUCEP é letra de lei e de acordo com o Código de Processo Penal, tranquilo, lá fala em juiz. Só que mesmo assim, mas de qualquer forma, mesmo que ela não cobra o pacote anticrime, mas lá no Código de Processo Penal, lá já tem a nova redação dada pelo pacote anticrime. Agora que eu lembrei que lá, mesmo a legislação 141, ele já traz a atualização, a redação dada pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime. Então, cuidado, que lá está escrito juiz, mas não tem mais essa incumbência. É só um adendo aí que você sabe, que no CEP é minúcia, no CEP é o detalhe, de repente você se engancha, pega em fio descascado, numa besteirinha dessa daqui, beleza? Então, quais são as formas de instauração do inquérito policial? De ofício, né? Lembra do princípio da característica da oficiosidade, ou seja, eu vou abreviar aqui e você anote. São nos crimes de ação penal pública incondicionada. Você anota bonitinho no seu material, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Por requerimento do ofendido, né, por requisição da vítima, por representação da vítima, por representação da vítima ou do seu advogado, por exemplo, de quem tem qualidade para representá-la. Aqui nós estamos falando dos crimes de ação penal pública privada ou dos crimes de ação penal pública condicionada ou dos crimes de ação penal privada, tranquilo? Delação de terceiros. Terceiro apresenta notícia crimes, lembrando que não é porque um terceiro falou que já vai ser instaurado o inquérito, mesmo que o terceiro fale, para que seja feita essa instauração, a autoridade policial vai fazer o quê? Averiguação. Se aquilo que o terceiro falou tem um mínimo de fundamento, se tem pelo menos os elementos mínimos de autoria e materialidade para poder dar prosseguimento. Por requisição da autoridade competente, leia-se MP, não é mais o juiz, essa incumbência foi tirada do juiz pelo pacote anticrime, show de bola, e também, obviamente, pela lavratura aí do ato de prisão em flagrante delito, né? A partir do momento que nós temos o ato de prisão em flagrante delito, já vai ser aí instaurado o inquérito policial. Tranquilo, Bisonho, até aqui? Tranquilo. Eu quero que você também anote uns detalhezinhos aqui. Eu vou até botar de outra cor dentro dessa tela aqui para ficar para você, que eu ia esquecendo de falar, mas eu lembrei. Você tem que lembrar que, quando é de ofício, quando essa instauração acontece de ofício, nós estamos falando aqui em cognição, são termozinhos técnicos aqui. Estamos falando de cognição, mas a NUCEP pode vir a cobrar, cognição imediata. Cognição imediata, que também pode ser chamada de espontânea. Espontânea. Tranquilo? Então, quando é de ofício, a instauração do inquérito de ofício, a gente diz que é cognição imediata, espontâneo. Tranquilidade? Isso no item 1. Aí você vai pegar os itens 2. Por isso que eu fiz essa anotação. Os itens 2, ou seja, por requerimento do ofendido ou de quem tem qualidade para representar. O item 3, delação de terceiros. E o item 4, requisição da autoridade competente. Veja que são 3 casozinhos aqui que foi alguém que deu notícia crime, tá entendendo? Não foi a autoridade policial que já ficou de pronto sabendo para poder fazer de ofício. São situações aí que houve uma representação. Concorda comigo? Houve uma representação. Então você vai dizer aqui que nós temos cognição. Professor, se aqui é imediata, aqui é cognição mediata. Tranquilo? Cognição mediata. Ou também, se você preferir, cognição provocada. Veja que o termo é simples quando você entende que aqui foi mediante o quê? Representação. Ou seja, foi provocada mediante representação. Aqui é espontâneo, porque é de ofício, é obrigatório, então é cognição imediata. Nos casos 2, 3 e 4, houve representação. Então é o quê? Provocada, cognição mediata.
Tranquilidade, tranquilidade. E no item 5 aqui, você vai dizer que aqui nós tivemos cognição. No item 5, ó, nós tivemos cognição. Peraí, cognição coercitiva. Coercitiva. Beleza? Porque às vezes essas palavras do jurídico, né? Até com um professor de português, às vezes você toma um cuidadozinho aí para não escrever errado. Tranquilo? Item 1, cognição imediata, espontânea, porque é de ofício. Os itens 2, 3 e 4, você entende, ó, requerimento, delação, requisição, ou seja, nós temos aí representação, é provocada, é cognição imediata, nos itens 2, 3 e 4. E no quinto aí, como é pela lavratura do auto de prisão em flagrante, a partir do momento em prisão em flagrante já se instaura o inquérito, então é cognição coercitiva. Tranquilo? Tranquilo. Aí eu quero trazer para você aqui uma outra observaçãozinha, que eu quero que você me diga o seguinte: professor, e denúncia anônima? Denúncia anônima. Denúncia, que é uma observação. Você anota bonitinho no seu material, que como eu disse, eu estou usando um slidezinho. No seu material você faz bonitinho aí no seu caderninho, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Denúncia anônima é suficiente para instauração de inquérito? Denúncia anônima, que é no caso até aqui, por exemplo, ó, de uma delação de terceiro, uma denúncia anônima. Pergunta que eu te faço: denúncia anônima é suficiente? É suficiente. Denúncia anônima é suficiente para quê, professor? Nós estamos falando de instauração de inquérito, então você subentende aí ou anota. Denúncia anônima é suficiente para instauração de inquérito? Ela sozinha, você vai dizer que ela sozinha, a denúncia anônima sozinha, você vai dizer que não. Somente a denúncia anônima não é suficiente para instauração de inquérito. É preciso que haja o quê? A partir da denúncia anônima, a autoridade policial vai fazer uma. Aí você anota aí bonitinho, ó. Vai fazer uma averiguação para saber se aquela denúncia tem qualquer tipo de fundamento. Porque lembrando, instauração de inquérito policial é algo extremamente danoso para a vítima. Pode trazer consequências aí para o resto da vida dela. Tranquilo? É algo muito sério, muito pesado aí. Então, muito cuidado, muito atentos aí com esses detalhes. Vai pausando, vai pegando aí com calma. Você já sabe as técnicas, né? Assiste copiando, depois assiste de novo. É uma aula tranquilinha, gostosa, passa rápido. Nós já estamos, inclusive, caminhando já para o final dela. Vamos falar de prazo. Prazo não tem o que fazer. E como eu lhe disse, tudo que está sendo trabalhado aqui, a NUCEP já cobrou. Inclusive os prazos especiais, que estão bem aqui embaixo. Prazo não tem jeito, bisonho. É decoreba. Aqui basta, ó, prazo de conclusão do inquérito. Professor, quando é que se conclui o inquérito? Se o investigado estiver preso, se o investigado ele está preso, por exemplo, tá tendo um inquérito contra um cara que está sendo investigado e ele está preso, a palavra-chave, bisonho, ó. Se ele está preso, o inquérito tem que ser concluído em 10 dias. É decoreba, não tem o que fazer aqui, não tem bizu, é decorar. O inquérito tem que ser concluído em 10 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por 15 dias. Tranquilo, bisonhão, bichão doiãozão, perturbadão. Essa prorrogação de 15 dias aqui, também foi trazida aqui pela nossa querida lei 13.964 de 2019. Aqui é uma novidade da lei 13.964 de 2019 que você já conhece, eu vou abreviar, mas você já sabe, que é o nosso pacote anticrime. Aí você anota bonitinho no seu material, pelo nosso querido pacote anticrime. Tranquilo? Tranquilo. Aí, eu não vou complicar a sua vida, mas só a título de informação, esse dispositivo aqui, que é o artigo 10º, né? Aqui é o artigo 3º-B, perdão. Aqui é o artigo 3º-B. Só colocar aqui, ó. Isso aqui foi trazido pelo artigo 3º, a linha B, do nosso pacote anticrime, que trouxe essa prorrogação, que quando o investigado preso, no texto original só tinha 10 dias, ele trouxe a possibilidade aí da prorrogação por mais 15 dias. Esse dispositivo, o artigo 3º-B,
da lei do pacote anticrime, ele está com eficácia suspensa por tempo determinado pelo STF. Ou seja, está na lei, se cair na sua prova você vai marcar que está certo, mas na prática está com eficácia suspensa. E nós não vamos entrar no mérito porque nós não cobramos jurisprudência, no CEP não cobra jurisprudência. Tranquilidade? Tranquilidade. É só porque às vezes tem algum colega advogado, às vezes tem alguém que estuda para outros concursos e vai dizer, professor, mas peraí, tá com eficácia suspensa pelo STF. Eu sei, Bison, eu sei que tá, porque eu também estudo para a Polícia Rodoviária Federal, eu sei que tá com eficácia suspensa. Mas para no CEP, lembra que no CEP é letra de lei, ela não cobra jurisprudência. Se ela não cobra jurisprudência, é só o que está no texto da lei. Então você vai dizer que o prazo é de 10 dias mais 15 dias podem ser prorrogados aí por mais, uma única vez, por mais 15 dias, alteração trazida pelo artigo 3º-B da nossa lei 13964/2019, pacote anticrime. Show? Show. Professor, e se o investigado estiver solto? Aí o prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias, tranquilidade, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis. Prorrogáveis. Show? Show. 30 dias prorrogáveis. Quantas vezes, professor? O nome já está dizendo prorrogáveis. Vai depender aí da situação. Tranquilo? Então decore. Prazo de conclusão do inquérito policial. Se o cara tiver preso, são 10 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por 15 dias, e essa prorrogação de 15 dias foi trazida aí pelo artigo 3º-B do pacote anticrime. Tá entendendo? Mesmo estando com eficácia suspensa por tempo determinado pelo STF, mas não importa, porque nós não cobramos jurisprudência, você só tem que entender que tem essa possibilidade, é o que traz a previsão legal. Se o cara tiver solto, 30 dias prorrogáveis. Agora, atentos aos prazos especiais, inclusive o primeiro aqui na lei de drogas, que a ANSEP cobrou uma questão na última prova para a Polícia Penal, que na época era agente penitenciário, e daqui a pouco você vê. É decoreba, pessoal. Prazos especiais. Se for prazo da Justiça Federal, deixa eu colocar uma coisinha bonitinha aqui. Se for prazo da Justiça Federal, aí é 15 mais 15 se o cara tiver preso, é decoreba, não tem o que fazer. Se o cara tiver preso e for competência da Justiça Federal, é 15 mais 15, se ele tiver solto é 30 prorrogáveis. Até iguala lá com a questão do inquérito, né? Em condições gerais. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Beleza. Se o cara, se for âmbito da competência da Justiça Federal, se tiver preso é 15 mais 15, solta 30 prorrogáveis. Na lei de drogas, veja, se for crimes lá da lei, eu esqueci, meu Deus, é 11.340 de 2006, né, se eu não estiver enganado. Na lei de drogas, na lei de tóxicos, se o cara tiver preso, é 30 mais 30 para a conclusão do inquérito. Se ele tiver solto, é 90 mais 90. É até fácil de memorizar. Preso, na lei de drogas, 30 mais 30, solto 90 mais 90. 3 vezes, aumenta em 3 vezes o prazo, né? Crimes contra a economia popular. Professor, tem esse? Tem. Se o cara preso ou solto, isso aqui dificilmente vai ser cobrado. É pouco provável, mas você fica atento aí. 10 dias, tanto preso ou solto, 10 dias prorrogáveis, ou seja, aqui não tem prorrogação. Certo? Certo. E se for inquérito militar, né? Competência aí da Justiça Militar, aí se o cara tiver preso, o inquérito tem que ser concluído em 20 dias e não pode prorrogar, e se ele tiver solto, o inquérito tem que ser concluído em 40 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por 20 dias. Dica, bizu do professor. Decore os prazos, a situação normal, geral, 10 mais 15, né, trazido pelo pacote anticrime, se tiver solto, 30 prorrogáveis, tranquilo? E na parte especial, eu acredito que se vier a ser cobrada, não sabe se cobrou a lei de drogas. Como é polícia penal, eu acho improvável, mas não é impossível, é tanto que eu estou trazendo para você, é improvável ela cobrar prazo de crime contra a economia popular, de crime inquérito militar. Aqui seria mais, obviamente, se fosse uma prova para militar. Mas como não é, eu acho pouco provável. Mas, de novo, decore, porque tá aqui e pode ser cobrado. Eu só acho pouco provável. Geralmente ela vai cobrar o prazo geral e aí da lei de drogas ou da Justiça Federal. Tranquilo? Mas se decora os prazos, não tem o que fazer aqui. É decoreba. Show? Show. Vamos para a parte 5 da nossa aula. Relatório final e indiciamento. Veja o que é que diz o artigo 10º do CPP. Olha o que é que diz o nosso artigo 10º do CPP, lá no seu parágrafo 1º. Autoridade, aqui nós temos esses prazos aqui, inclusive aqui é o artigo 10º. Até esqueci de dizer aqui, é o artigo 10º caput do nosso querido CPPEX. Beleza? Artigo 10º. Lá no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: a autoridade policial fará
autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. E aí eu trouxe aqui a lei, que não importa para você, aqui só para exemplificar. Essa segunda parte aqui, ó, não tem importância esse texto aqui para você, é só para ilustrar nossa aula. A Lei 12.830 de 2013, que é a Lei de Atribuições dos Delegados de Polícia, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, diz o seguinte: o indiciamento, indiciamento. Nós estamos falando aqui, ó, de indiciamento. Indiciamento. Privativo de quem? Quem é que pode indiciar? Eu até falei inquérito, é indiciamento, pessoal. O indiciamento, corrigindo aqui, o indiciamento ele é privativo do delegado de polícia. Quem fala é a lei de atribuições dos delegados de polícia. Então, esse relatório aqui, ó, apurado, enviando os autos ao juiz, com indiciamento, quem é que faz indiciamento? É o doutor delegado de polícia. Dá-se apurado fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, né, com os elementos, né, de autoria, materialidade e suas circunstâncias. Então, relatório final. Relatório final é feito pela autoridade policial e o indiciamento feito pelo delegado de polícia. Não precisa decorar essa lei, artigo, nada. É só saber que é o delegado de polícia. Tranquilo? Tranquilo. Para a gente fechar nossa aula e para as questões, arquivamento do inquérito policial. E cuidado, que tem questões da NUCEP aqui. Tem questões da NUCEP, fique muito atento. São 3 artigozinhos aí para você decorar. Ó, a autoridade policial não poderá mandar arquivos, não poderá mandar arquivar autos do inquérito. Tranquilo? Lembre disso. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos do inquérito. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas. A NUCEP cobrou isso aqui, ó. Veja que depois que o arquivamento foi solicitado pela autoridade judiciária, o juiz mandou arquivar o inquérito, a autoridade policial ela pode proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia, ou seja, surgiram provas novas. Novidade naquele caso. A autoridade policial ela poderá proceder a novas pesquisas, mesmo que a autoridade judicial já tenha mandado arquivar o inquérito. Mas se a autoridade policial tomou conhecimento de novas notícias, de novas situações naquele caso, tranquilidade, aí ela pode proceder a novas pesquisas aí, mesmo já estando o inquérito aí, estando arquivado. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. O que é que significa, professor? O que é que isso significa? Que veja que quando o inquérito policial for arquivado, o Ministério Público vai comunicar à vítima, ao investigado e à autoridade e encaminhará esses autos para a instância de revisão ministerial. O próprio Ministério vai fazer revisão desse inquérito para saber se não tem nenhuma coisa que deixou passar. Tranquilo? Essa revisão ministerial é o próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público faz a revisão aí desse inquérito. Se a vítima, agora é importante esses 2 parágrafozinhos aqui para a gente terminar a nossa aula. Se a vítima ou seu representante legal, né, o advogado, não concordar com o arquivamento do inquérito, ela pode, prazozinho, 30 dias, a autoridade judicial mandou arquivar. Mas a vítima diz, espera aí, o advogado, não, nós não concordamos com esse arquivamento, não. Eles têm um prazo de 30 dias, depois que a autoridade judicial mandou arquivar, eles têm 30 dias do recebimento da comunicação, né, essa comunicação aqui que o Ministério Público fez, eles têm 30 dias para submeter essa matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial. Ou seja, o Ministério Público avisou, a autoridade judicial mandou arquivar o processo. O advogado diz, espera lá, parou, não concordo. Ele tem 30 dias para chegar para o órgão ministerial de revisão, né, do Ministério Público, chegar, eu quero que você revise isso aqui. Nós não estamos concordando. Obviamente, ele vai fundamentar porque que eles não concordam com esse arquivamento.
Tranquilidade, tranquilidade. E aí, ó, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, dos estados, municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, né? Aqui nós temos as ações coletivas, por exemplo. As ações coletivas, né? A chefia do órgão pode fazer a representação aí desses crimes praticados contra a União, estados e municípios para revisão do arquivamento, tranquilo? Nas ações coletivas, beleza? Nas ações coletivas. Então, o que é que você entenda? Autoridade policial, o delegado de polícia, ele não pode mandar arquivar autos do inquérito. Quem pode é a autoridade judicial. Depois de ordenado o arquivamento, ó, a autoridade policial ela pode fazer novas pesquisas se tiver novos fatos sobre aquele caso. Tranquilo? Tranquilo. Ordenado esse arquivamento, o Ministério Público comunica às partes e encaminha os autos para a instância de revisão ministerial, para ser o quê? Homologado. Então, o Ministério Público comunica a vítima, comunica o investigado, comunica a autoridade policial, ó, esse inquérito foi arquivado pela autoridade judicial e aí o Ministério Público vai fazer o quê? Homologação. Aí, se a vítima não concordar, ou seu representante legal, eles vão dizer, pera lá, nós temos 30 dias para submeter esse inquérito à revisão do Ministério Público, certo? O órgão ministerial, ou seja, a revisão do Ministério Público, é um recurso que eles têm contra o arquivamento. Tranquilo? Tranquilo. E aí, nas ações coletivas, o chefe do órgão, né, ele pode requerer revisão do arquivamento. Fechando a nossa aula, nós temos aqui os tipos de arquivamento. Nós vamos ter o arquivamento implícito, que é simplesmente quando o Ministério Público omite algum fato ou sujeito de determinada ação. Então aqui você vai entender, ó, que o arquivamento implícito ele acontece quando o MP, ele acontece quando o Ministério Público, ele omite fato, ele omite algum fato ou algum sujeito de determinada ação penal, tranquilo? Quando ele omite o fato, só termozinhos técnicos para você decorar, que é um decorebazinho. Quando o Ministério Público omite fato, você diz que esse arquivamento implícito ele foi objetivo. Certo? Certo. O arquivamento implícito objetivo é quando o Ministério Público omite algum fato. E quando o Ministério Público omite o sujeito, aí você diz que esse arquivamento implícito ele foi subjetivo. Beleza? Quando é que acontece o arquivamento indireto, professor? O arquivamento indireto simplesmente não é nem um arquivamento em si, aqui é simplesmente uma mudança. Só anote, você não precisa nem entender por quê, porque a NOCEP, se ela cobra, ela só cobra o entendimento. É simplesmente uma mudança de competência. Certo? Certo. Como assim, professor? A mudança de competência. De repente, o inquérito chegou lá para o Ministério Público e ele só entende que não é competência dele, aquilo ali. E ele encaminha para outro órgão que ele julga competente. É só isso que você precisa entender. É mudança de competência. Não é nenhum arquivamento em si. É só uma mudança de competência aí desse inquérito. Não, esse inquérito não é para mim, era para ser no órgão tal. Então é só uma mudança de competência. E por fim, nós temos trancamento do inquérito por meio de habeas corpus. Você vai lembrar que habeas corpus é o que? É um remédio constitucional, vou abreviar e você anota. Habeas corpus nada mais é do que um remédio constitucional, que ele é célere, ele protege o direito de locomoção, né, das pessoas. Então, o que é que acontece? Nos casos em que o inquérito ele foi instaurado de forma, veja, quando o inquérito ele foi instaurado de forma ilegal, o inquérito aí, ele foi instaurado de forma ilegal, com algum tipo de vício, e foi comprovado aí pelo advogado, a galera que está defendendo a vítima aí, disse, não, peraí, esse inquérito aí tá ilegal.
Houve vício nele. Eles solicitam um trancamento desse inquérito por meio de habeas corpus. Por que habeas corpus? Porque habeas corpus é rápido, é célere. Veja que o inquérito, ele pode gerar, lembre-se, por que habeas corpus, professor? Porque o inquérito, ele pode gerar, por exemplo, uma prisão preventiva. Ele pode ser solicitada, por causa do inquérito, uma prisão preventiva, com medo do cara fugir e prejudicar as investigações, digamos assim. Aqui pode ser solicitada uma prisão preventiva. Mas se o inquérito foi ilegal, de acordo com a defesa, eles podem entrar com um trancamento do inquérito por meio de habeas corpus, porque o habeas corpus é um remédio constitucional que permite o quê? Que protege o quê? O direito de locomoção. Se o cara vai ser preso, ele teve seu direito de locomoção cerceado. Então, justamente por achar que o inquérito é ilegal, contém vício, pode ocorrer o trancamento do inquérito aí por meio de habeas corpus, porque é rápido, é célere e protege aí o direito de locomoção. Tranquilidade, senhores, tranquilidade. Essas eram as informações. Veja que é uma aula direta, é uma aula pá, e uma horinha. Tem professor aqui passando não sei quantos blocos para te trazer o que importa de inquérito policial para no CEP. Lembrando, nós estamos fazendo prova da no CEP, não é prova de Polícia Federal, não é prova de CESP, é prova de no CEP. No CEP é direto ao ponto. Isso aqui são as informações. Somente isso aqui que você precisa fazer. Porque daqui tiraram-se todas as questões que a ANUCEP já cobrou de inquérito policial, e não foram poucas, e nós vamos começá-las a partir de agora. Peraí, pulou aqui, não. A partir de agora, a primeira questão, um pouquinho mais antiga, lá em 2008, para PC Piauí, né, para perito em farmácia, mas não importa, foi para a Polícia Civil. Você vai perceber, professor, mas foi lá em 2008, professor, não importa, no CEP é repeteca, o estilo dela não muda. O que vai ser cobrado aqui em 2000, o que foi cobrado em 2008, 2012, 2016, 2014, 2018, 19, 23, é o mesmo estilo que vem para sua prova agora. Então veja, o inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas com o fim de se apurar a infração penal e a sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Qual das alternativas abaixo apresenta o detentor da função de elaboração do inquérito? Elaboração do inquérito você entende como que instauração. Instauração. E eu te disse lá no começo da aula, lá no autoridade policial é competência de quem? Pisou, marca sem medo de ser feliz. Polícia Judiciária. Ministério Público instaura inquérito, você já sabe que, não. Promotor de justiça instaura inquérito, juiz instaura inquérito, polícia militar instaura inquérito. Quem é que instaura inquérito? Polícia Judiciária, leia-se. Se for federal, Polícia Federal. Se for no aspecto estadual, Polícia Civil. Polícia Federal e Polícia Civil, que compõem a nossa querida Polícia Judiciária. Beleza? Beleza. Simplesinho, tranquilo, revisão. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa certa, né? A nossa alternativa correta. O inquérito de infração da alçada da Justiça Comum Federal será elaborado pela Polícia Civil. Onde é que falou? Presta atenção, mesmo que você não saiba, mas na aula eu te falei alguma coisa de Justiça Comum Federal Civil. Ou Justiça Comum Federal, elaborado pela Polícia Civil. Eu te falei sobre isso? Não falei. Só você ver que eu nem citei sobre isso aqui. Letra B. Tem a finalidade de fornecer ao titular da ação, seja ela pública ou privada, elementos idôneos, legais, que o autoriza a ingressar em juízo com denúncia ou queixa, iniciando-se desse modo, o processo. Tá bom. Gabarito, letra B de bola. O inquérito policial é exatamente isso aqui. É de caráter acusatório, foi que eu disse para você, a primeira característica do inquérito policial, ele tem caráter o quê, Bisonho? Inquisitivo ou inquisitório, pois nele estão presentes os elementos do contraditório, lembra? Que até que eu te falei, que nem é elementos, a gente nem pode falar em provas aqui, né? Porque elemento do contraditório nessa fase de inquérito não há necessidade, é só depois, no prosseguimento, nas provas aí que nós vamos ter elementos do contraditório. Na ação penal pública subordinada à representação, ou seja, ação penal pública condicionada, é o que ele está citando aqui, condicionada, o inquérito será instaurado de ofício. Opa, quando é que é de ofício? De ofício é quando ela é incondicionada. Tá entendendo? Não, o que é que ele diz? Na ação penal pública condicionada, o inquérito é de ofício? Não, o inquérito é de ofício na ação penal pública incondicionada. A autoridade policial, na elaboração do inquérito, ouvirá até 5 testemunhas. Onde é que tu viu falar sobre isso aqui?
Em lugar nenhum. Veja que até por eliminação, ó, todas as outras está fácil de eliminar, sobra aí gabarito. Letra B, de bolores. Lá na prova ia ter um que ia ficar, meu Deus, eram 5 testemunhas, eram 4 testemunhas, eram 3, eram 2, eram 9. Eu não te falei em número de testemunhas. Se eu não te falei, se a NUCEP cobrar isso aqui, você já sabe, opa, não tem nada a ver, sai fora. Não falei sobre isso aqui na aula, em número de testemunhas. Questão de número 3. Quanto ao inquérito policial e notícia crimes, ó, veja que nós já estamos lá para agente da Polícia Civil. Se preocupe não que eu vou já chegar nas questões da Polícia Penal. Para agente da Polícia Civil, mas é no CEP, ó, 2018, recente, processual penal, marca a alternativa correta. Até ficou marcado já a letra A aqui, porque foi um erro do professor, que é o gabarito correto, né? A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário, essa é uma das características, né? A terceira característica que eu trouxe para você, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. E nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra querência. Tudo correto aqui. Vamos ver as outras porque estão erradas. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Opa, o que é que eu disse? Que quando ela tem notícia de outras provas, ela poderá, ou nãozinho, lembra? Vocês já sabem, no CEP, ó, quantas questões de português, de direito penal, de constitucional, esse nãozinho deixa errado de legislação. Não é que ela não poderá, ela deve proceder a novas pesquisas se de outras provas ela tiver notícia. Então tá errado aqui nossa letra B. Para verificar a possibilidade de haver infração, de haver a infração sido praticada de determinado modo, em qualquer hipótese a autoridade policial deverá proceder à reprodução simulada dos fatos. Pessoal, eu falei para você disso aqui. Só você lembrar, o professor nem citou isso aí em aula. Tá fora. É possível o indiciado ficar incomunicável, no entanto, sua incomunicabilidade, que não excederá 6 dias, dependerá do despacho do delegado. Viagem, né? O inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias se o indicador tiver sido preso. Opa, peraí, se ele tiver sido preso, é 10 dias. Preso é 10 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por 15 dias, e essa prorrogação aqui é trazida pelo pacote anticrime, mesmo estando com eficácia suspensa, mas a lei é o que trata. Aqui ele trocou, né? Ele disse que se ele tiver preso 15 dias, e ele ainda tiver sido preso em flagrante, não, ainda tá, ó, não existe nem esse em flagrante aqui, é se ele tiver sido preso. Se ele tiver preso, o prazo é de 10 mais 15, com essa alteração trazida pelo pacote anticrime. É o que traz a lei, é o que importa para sua prova. Ou no prazo de 10 dias quando tiver solto? Não, quando tiver solto, aí são quantos dias? Você lembra quantos dias são? Quando ele tiver solto, nós temos aqui 30 dias prorrogáveis. Tranquilo? 30 dias prorrogáveis. Prorrogáveis. Tranquilo? Então esse prazo, mesmo que ele tivesse colocado aqui 10 mais 15, se ele tivesse sido preso em flagrante ou preso preventivamente, não importa. Se ele tivesse sido preso, o prazo é de 10 mais 15 pelo pacote anticrime, uma única vez. E se ele tiver solto, 30 prorrogáveis. Tranquilidade, gabarito aí, como já estava marcado aqui, saiu bugado. Letra A de aprovation. Beleza? Quarta questão. Em relação aos procedimentos do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Acabou. Nós acabamos de falar isso aqui. Está lá no... Esse aqui é o artigo 17. Artigo 17. Só voltar bem aqui. Só para confirmar se é ele mesmo. Se eu não falei abobrinha aqui. Tá aqui. Não, é o artigo 10, parágrafo 1º. Perdão. Sabia que eu estava... É o artigo 10, parágrafo 1º. Eu sabia que eu estava confundindo. Por isso que eu quis voltar. Eu sabia que era o artigo 10, parágrafo 1º e confundi com 17. É o artigo 10º. Certo? É o artigo 10º. Parágrafo 1º. Tranquilo? Tranquilo. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Em qualquer situação e em qualquer crime, para verificar a possibilidade de haver infração sendo praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Pessoal, já é a segunda questão que fala disso aqui. Perceba que eu vou até trazer, ó, reprodução simulada. Eu tenho que achar para mostrar para você o que é no CEP. O que é no CEP. Cadê?
Eu tenho que achar, porque eu tenho que mostrar para você o que é no CEP. Tá na questão 3, né? Ó, bem aqui, ó. Cadê, Jesus? Que eu quero trazer para vocês só para que vocês percebam como a NUCEP se repete. Mas vocês viram em alguma questão, né? Porque eu não estou lembrado mais qual foi a questão que ele trouxe isso aqui. Aí vocês já viram aí como a NUCEP repete. É a segunda vez que eu estou te falando em reprodução simulada dos fatos. Veja como a NUCEP se repete. Está errado. Isso não foi falado hora nenhuma. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processo, reduzidas a escrita ou digitadas, e nesse caso, a dispensa de serem todas as páginas rubricadas pela autoridade. Não, pessoal, é viagem demais. Não tem necessidade de se ater a isso aqui, não. Na letra A já matou a questão. Letra D. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se ele tiver sido preso em flagrante. Não, não é se ele tivesse sido preso em flagrante ou preso preventivamente. É se ele tiver preso. Certo? Ou no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Não, não fala disso. O prazo tem que ser concluído em 30 dias prorrogáveis quando ele está solto. Acabou. Morreu. Na letra E, no relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontrados. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências posteriores que serão realizadas no prazo acordado pelo Ministério Público, marcado pelo juiz. É viagem demais. Viagem demais. Aí o bizu que eu trago para você, olha para todas as alternativas, vê que elas todas são grandes, ó, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 1, 2 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Olha a letra A menorzinha, é o gabarito da questão. Eu até já trouxe esse bizu. Quando a NUCEP traz um monte de letra grande e uma pequena, geralmente essa pequena é a resposta. Do contrário, quando ela traz um monte de alternativazinha pequena e tem uma grandona, geralmente a grandona é a resposta. Usa essa técnica de chute quando você não souber absolutamente nada sobre a questão. É uma técnica de chute que na NUCEP funciona muito. Se ela traz 4 alternativas grandona e uma pequenininha, a menor é a resposta. Se ela traz 4 alternativas pequenas e uma grande, geralmente a grande é a resposta. Use com moderação, por sua conta em risco, e somente quando você não tiver a menor noção da resposta. Ó, vamos lá, para a antiga, né, agente penitenciário, que agora é polícia penal. Em relação ao inquérito policial, assinale a correta. Iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade policial deverá arquivá-lo. Foi o que eu disse. A autoridade policial nunca arquiva o processo ao seu bel prazer, né? Eu até falei, ao seu bel prazer. É o princípio, inclusive, da indisponibilidade. Lembra? O princípio não, a característica do inquérito policial de ser indisponível. Você pode até colocar aqui, ó, tá lá na característica do inquérito ser indisponível, disponível, certo? Ou seja, ao seu bel prazer, ele não pode simplesmente arquivar porque ele quis. Crimes que se processam por meio de ação penal pública incondicionada podem ter instauração do inquérito policial solicitados pela vítima ou ofendido. Pode sim. Tranquilo? Pode sim, não há erro nenhum nisso aqui não. Vamos ver as outras alternativas. Iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade policial poderá arquivá-lo. Ele repetiu as letras, né? A NUCEP repetiu as letras A e C. Letra D. Quando o crime for contra a honra do presidente da República, o inquérito policial é instaurado somente por requisição do próprio presidente, não, aqui é por requisição do Ministério de Justiça. Ministério da Justiça. Esse daqui eu fui buscar lá na mente, que eu já estava confundindo aqui. Quando o crime for contra a honra do presidente, o inquérito é instaurado por requisição do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Tranquilo? Então tá errado. Qualquer do povo poderá solicitar a instauração de inquérito em relação aos crimes ocorridos contra a honra do presidente da República. Não, a resposta é a letra B mesmo, conforme eu já suspeitava. Eu fiquei só numa dúvidazinha aqui, mas já sanei. Crimes que se processam por meio de ação penal pública incondicionada. Incondicionada tem que ser de ofício, mas eles podem ter instauração solicitados pela vítima ou ofendido. Pode sim. Se a autoridade não teve conhecimento, eles podem solicitar, tranquilo? É porque o cara, quando lê incondicionado, pensa, não, incondicionado é de ofício. Sim, mas se a autoridade policial não teve conhecimento, como é que ele vai fazer de ofício?
Então, a vítima ofendida, eles podem solicitar a instauração. Aí, a partir do momento que a autoridade policial sabe, ela faz de ofício. Tranquilidade? Tranquilidade. O inquérito policial tem como finalidade, exceto que não é finalidade, apurar a materialidade do crime é finalidade, apurar a autoria do crime é finalidade, colher elementos para informar o titular da ação penal é finalidade, subsidiar a decretação de medidas cautelares é finalidade. Observe as letras A, B, C e E. Aí tem uma que é maior do que todas, ó. Aqui é maior do que todas, é a resposta. Cara, é difícil isso aqui falhar na NOCEP, cara. É difícil falhar. Veja que a alternativa maior, o maior texto é a resposta. Formar a convicção do juiz e fundamentar sua decisão de forma exclusiva, você vai lembrar aqui eu lembro, é lá do artigo 155 do CPP. Aqui lá no artigo 155, recomendo você fazer a leitura. Artigo 155 do CPP, que ele vai dizer que juiz fundamenta mediante a apresentação da prova produzida em contraditório judicial. Veja, o inquérito ele tem por objetivo, por finalidade, formar a convicção do juiz. Não, você vai dizer que lá no artigo 155 do CPP, a convicção do juiz, ela é formada mediante apreciação de quê? Mediante apreciação de prova, mediante apresentação de prova em contraditório. Produzida em contraditório, né? De prova, produzida, óbvio, se é prova, né? Tem que ser produzida em contraditório judicial. Produzida em contraditório judicial. Tranquilo? Então o inquérito não tem por finalidade formar a convicção do juiz, não. A convicção do juiz, quando é que o juiz está convicto de um fato? É por causa da prova produzida em contraditório judicial. Não é o inquérito policial que faz isso. Mas mesmo que você não soubesse, chegou lá na prova, você não lembra da resposta, olha de novo a teoria funcionando, ó. Pequena, aí a maior geralmente é a resposta. Às vezes falha. Às vezes tem duas alternativas que têm o mesmo tamanho, mas geralmente, cara, é difícil dar errado. Quando tem muita alternativa pequena, maior é a resposta. Quando tem muita alternativa grande, a menor é a resposta. No CEP tem esse padrão. Fique atento. Tô dando uma dica para você que eu acho que poucas pessoas, nunca vi ninguém falar a respeito disso, né? Mas eu sou o maior especialista em NOCEP, para sorte de vocês, e ainda tem quem critica. Marque a alternativa correta acerca do inquérito policial. Toda e qualquer infração penal investigada através do inquérito policial, opa, aqui nós temos a característica do inquérito dele ser o quê? Dispensável. O que eu disse para vocês? Que o inquérito ele é dispensável, ou seja, não é obrigatório inquérito policial para o curso da ação penal. Ele está dizendo que toda e qualquer investigada através do inquérito, não necessariamente, por causa da característica do inquérito de ser dispensável, ele não é obrigatório. A natureza do inquérito policial é de jurisdição própria do Poder Judiciário. A natureza do inquérito policial ela é administrativa. Natureza administrativa do Poder Judiciário, não, da Polícia Judiciária. Você até anote aí. Polícia Judiciária. O inquérito policial, ação processual penal e processo penal são sinônimos. Maria, não tem nem como você marcar isso aqui. Inquérito policial é a mesma coisa de processo penal e de ação processual. Possível que você teria coragem de marcar uma bisonhada dessa, né? Letra D de dado. Ó, lá no conceito, a natureza do inquérito policial é o quê? Administrativo. Professor, mas é muito fácil essa questão. Ó, para onde é que ela foi cobrada? Olha o ano. Acompanhe comigo. 2017. Para que cargo que vocês estão querendo? Que agora só mudou o nome, né? Que é policial penal. A última prova, quem é policial penal hoje, que passou na última prova, respondeu essa questão aqui da NOCEP. A natureza do inquérito policial administrativo. Qual é o mistério disso aqui? E de novo, observe, pessoal, olha a nossa teoria de novo, olha a letra D. Ela é a menor das alternativas. Olha a letra A, onde é que ela termina, ó, bem aqui. Olha a letra B, onde termina, bem aqui. Olha a letra C, onde termina, bem aqui. Olha o tamanho da letra E, bem aqui. Qual é a menorzinha? A pequenininha. É a resposta. Vocês estão percebendo? Professor, mas não é coincidência, não? Pode ser, mas esse padrão eu percebo há muito tempo e eu tô te dando uma informação que eu, como seu concorrente, eu nem deveria lidar, mas eu caguei
por eu ser concorrente de você. Olha as coisas que eu entrego aqui, bicho. Olha as coisas que eu entrego aqui. Vocês já viram algum professor, seus famosinhos da internet, que eu gosto da polêmica, vocês já viram trazer esse bizu aqui para vocês? É só o maior especialista em NUCEP que traz. Caso ocorra alguma irregularidade no inquérito policial, o Ministério Público, mesmo diante das evidências e provas lícitas de que o acusado cometeu crime, não poderá oferecer a denúncia. O Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Ele é quem mais oferece denúncia. É o Ministério Público. Ele poderá, ele deverá oferecer a denúncia. Show de bola? Show de bola. Questão de número 8ª da prova da Polícia Penal, né, do agente penitenciário, que foi anulada, mas a questão é útil. A prova foi anulada, mas a questão não. A questão serve para nós. Pode-se afirmar, e também serve para a gente ver que a NUCEP cobrou. Em 2016, ela fez outra prova em 2017, mas o importante é você ver o que a NUCEP cobra. A questão está corretíssima, não tem nulidade nela, não. Pode-se afirmar que a autoridade policial, assim que tiver conhecimento da prática da infração penal, deverá intimar as partes para formular quesitos sobre que diligências periciais pretendem fazer. Pelo amor de Deus, né? Telefonar para o local a fim de determinar que não se altere o estado de conservação das coisas. Telefonar. Telefonar é do tempo do telefone. O que a autoridade policial faz, Bisonho? Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, depois que já tiverem sido liberados pelos peritos criminais. Entregar os pertences do ofendido e do indiciado para seus respectivos familiares, preparar um relatório assinado por pelo menos 3 testemunhas, vai cagar no CEP. Você é doido, deixa de viajar. Questão de número 9, ó, da prova também que foi anulada, mas a questão serve para nós. Conforme dispõe o Código de Processo Penal nos crimes de ação penal pública, ele não especificou se é condicionado ou incondicionado, é ação penal pública. O inquérito policial será iniciado, letra A, de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial ele pode ser iniciado de ofício? Pode. Mediante requisição da autoridade judiciária, que você vai lembrar do juiz. Você vai lembrar do juiz. Aí cuidado. Essa questão aqui, o gabarito, ela é letra A. Mas lembra que eu disse para você, professor, mas o senhor disse que essa requisição do juiz foi tirada pela lei 13.964. Então, lá em 2016, o gabarito aqui seria a letra A. Certo? Porque eu estou trazendo agora, eu estou respondendo com vocês aqui. Eu sei qual é a resposta, mas agora que eu estou me atentando a esse detalhe aqui, que quando eu faço as questões eu só coloco, né? Lembra que pelo pacote anticrime, isso aqui não vale mais não. Então, se fosse hoje, essa questão ela seria anulada. O gabarito é letra A, é o texto que traz lá no CPP de 1941, mas lá na nova redação, ó, já está aqui. A nova redação já está aqui. Mesmo que a prova não cobre pacote anticrime, com uma lei específica, mas já temos a nova redação. Então isso aqui está fora. Essa questão hoje ela é nula. Hoje ela é nula. Certo? Na época era letra A, hoje essa questão ela é nula. Porque as outras estão erradas, vejam comigo. Somente mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, de ofício mediante requisição da autoridade judiciária, não. Somente a requerimento do ofendido, não. Que pode ser de ofício. Por solicitação do Ministério da Justiça, não. Aqui é só nos crimes contra a honra do presidente, né? Tá tudo fora. Aqui tá tudo errado. Essa questão ela é nula. Tranquilo? Na época, se a prova fosse antes do pacote anticrime, o gabarito seria a letra A. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas hoje é nula. Questão nula, mas serve de estudo aí pra gente. Por fim, pra gente fechar, de 2010, ó, de agente penitenciário, mas é um pouquinho mais antigo, mas perceba que é no CEP, não muda. Sobre o inquérito policial, assinar a alternativa errada. Cuidado, Bisonho, que até nas caixinhas eu boto incorreta, vocês marcam com deve ser ali rápido. Quando diz incorreta, Bisonho, ele quer errado. Professor, isso é óbvio. Mas vocês erram. Vocês leem rápido, às vezes está correndo contra o tempo. Bote na sua prova incorreta. Ele quer errado, não acerta não, é errada. Para os delitos previstos na lei de entorpecentes, a lei de drogas, o prazo para a conclusão do inquérito será de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias se estiver solto, podendo ser prorrogado 30 mais 30, né? Lembra, 30 mais 30, se ele estiver preso,
E até diz 3 vezes 90 mais 90, veja, ó, no CEP já cobrou, prazo da lei de drogas, tá correto. Professor, mas aqui só diz 30, sim, ele tá dizendo que é de 30. Pode ser prorrogado, não precisa dizer, tá certo aqui. O Ministério Público poderá oferecer denúncia sem prévio inquérito policial ou peças de informação. Sem prévio inquérito policial? Sim. Sem prévio inquérito policial, sim, porque o inquérito policial é dispensável. Basta que o Ministério Público tenha elementos mínimos que sejam de autoria e materialidade. Lembre-se, o Ministério Público ele pode oferecer denúncias sem prévio inquérito policial? Sim. Agora, sem peças de informação, não. Sem peças de informação e você, ó, não. E isso aqui, obviamente, deixa a nossa questão errada. Porque ele está dizendo que pode ser feito sem prévio inquérito ou sem peças de informação. Não, tem que ter os mínimos elementos de autoria e materialidade. Sem inquérito policial, sim. Mas o que está errado é aqui, ó, ou peças de informação. Aqui deixou errado. Veja que é um detalhezinho só. O resto está tudo certo. Há normas que disciplinam o tempo de determinados atos que integram o inquérito policial, como aqueles que limitam direitos fundamentais. Correto. O inquérito policial ele é unidirecional, não cabendo à autoridade policial emitir juízo de valor. Lógico, a autoridade policial não pode emitir juízo de valor, não pode tendenciar o inquérito. Tá correto. Função endoprocedimental, pessoal, dentro, endoscopia, dentro do corpo, ó, endoprocedimental do inquérito diz respeito à sua eficácia interna, dentro, ó, dentro, interno, na fase processual, servindo para fundamentar as decisões interlocutórias tomadas em seu curso. Beleza, bisonhos, é isso que eu tinha para trazer para vocês aí, 1h30, 1h e pouquinho, tudo que você precisa saber sobre inquérito policial. É uma aula direta, é uma aula pá. Se você já assistiu, você vai ter uma mega revisão. Se você não aprendeu, você terá aprendido aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, fui!